Olá, gente! Saudações! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É, Boa noite para o pessoal do Brasil, quem estiver me assistindo ao vivo. Boa madrugada para o pessoal da Europa. Nesse momento a gente vive aí um momento de reclusão, né, de isolamento social, momento de pandemia. Eu torço para que tudo se resolva o quanto antes. Estou na torcida, né, para que a gente consiga aí encontrar o melhor caminho para a solução desse problema mundial. Muitas vidas aí já foram ceifadas, né, nessa situação toda, nesse transtorno todo. Depois eu quero fazer um vídeo sobre isso, inclusive. Eu tô com um outro tema também bastante polêmico para poder trazer e conversar com vocês em uma outra oportunidade. Mas hoje nós vamos falar sobre uma coisa que eu gosto muito, 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 muito. Eu não sou nenhum especialista na área, mas eu sempre admirei, assim, eu sempre achei fantástico. Enquanto muita gente tem medo, eu sempre achei esse tema assim bastante peculiar, né? Nós vamos falar sobre alienígenas, extraterrestres, sobre vida fora do planeta Terra, né? Vida alienígena. Vamos falar sobre esses contatos que vêm ocorrendo agora nas últimas décadas principalmente, mas se tem falado muito mais disso agora, né? E tem lá suas razões, nós vamos tratar disso também. O objetivo dessa live em momento nenhum é provar nada para ninguém. Eu não quero propor e nem estou aberto a um debate a respeito do assunto, porque, como eu disse, eu não sou nenhum especialista na área, sou um mero amador, né? Acompanho um pouco das notícias, algumas páginas também, mas assim, muito superficialmente. E o que me motivou a fazer esse vídeo é compartilhar com vocês essa, essa minha crença e um pouquinho das minhas teorias sobre isso, né? Então, eu espero que seja um encontro bastante proveitoso, tanto para você que está me assistindo quanto para mim. E vou ler os comentários aqui que eu encontrar, que eu achar que são relevantes ao tema. Caso você queira também compartilhar alguma experiência a respeito, vai ser muito bom, assim, eu vou gostar bastante de ler aqui ao vivo, se você me permitir. Eu não vou, eu meio que desisti de estar entrando ao vivo no YouTube, tá? Eu consegui o que eu queria, que era monetizar o canal, que era deixar o canal todo dentro das exigências, dentro do padrão do YouTube, mas eu não sei se é o meu celular, que eu acredito que não, porque é novo. Não sei se é a minha internet, eu acredito que não, porque não acontece, por exemplo, no YouTube ou no Instagram. Mas o YouTube ele não sustenta uma transmissão. Ela está aqui aberto e aí de repente tudo fecha, fica tudo escuro. Eu tenho que entrar de novo e retomar o vídeo milhões de vezes. E isso, se eu não estiver atento à tela, igual eu gosto sempre de conversar com vocês, mas acompanhando um roteiro, acompanhando um resumo, algo que eu preparo antes. Hoje não tem nada preparado, a gente vai estudar juntos. Mas, e aí eu acabo, se eu não estiver atento, eu acabo me perdendo falando sozinho, porque vocês não vão estar me vendo ou ouvindo. Então é muito ruim, tá? Por falar em ouvir, vocês estão me ouvindo? Eu estou aqui já há quanto tempo falando? Há quase 10 minutos falando. Eu gosto sempre de anotar o horário, que é para os vídeos não ficarem longuíssimos demais e depois o povo lá do canal reclama que os vídeos são muito longos. Se tu faz vídeo pequeno, eles reclamam. Se o vídeo fica longo demais, reclamam também. É uma curiosidade, né, do ser humano. Mas, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube. Então, se você está me assistindo
aqui no canal do YouTube, eu peço que compartilhe, siga, se inscreva. Eu não sei quais são os jargões, né, que tem que ter, mas é isso daí, ok? Clica lá no gostei, se não gostou também clica no não gostei e tá tudo certo, ok? Nós não vamos ficar inimigos por causa disso, tá? Mas dê um joinha ou um não joinha e compartilhe com os amigos e se inscreva no meu canal Magno Constantino. E vamos lá. Então eu quero falar com vocês sobre UFO. Eu sempre fui um amante, e eu tava com muita saudade, inclusive, também, antes de entrar no tema, eu tava com muita saudade de conversar com vocês e eu tava já pensando em temas e tô planejando aqui uma rotina melhor para que a gente possa ter uma data e um horário fixo de encontro, porque aí eu consigo trazer mais pessoas para aquele horário e vai ser bacana, igual a gente fazia lá na extinta Rádio Voz de Aruanda, todas as sextas-feiras, aqueles encontros magníficos que era o programa Despertar da Magia, né? Sinto muita saudade, né? Um momento de nostalgia total. Mas, falando sobre o tema, desde muito pequeno eu sempre fui um admirador do céu, né? Eu me recordo que em ciências a matéria que eu mais gostava de estudar era justamente os astros, o universo, né? O cosmo. Eu gostava muito, mas assim, com o tempo a gente vai percebendo que esses conteúdos iniciais que a gente recebe nesse processo escolar é tudo muito, muito simplório, né? E às vezes você quer mais, mais e mais, mas infelizmente a base educacional aí ela é precária, né? Então eu não tive acesso, até hoje, por exemplo, eu nunca fui em como chama aquele lugar que a gente vai para ver o espaço? Alguém me ajuda aí? Eu me esqueci. Mas sempre ambicionei em ter, por exemplo, um telescópio, né, para poder ver, principalmente quando tem esses eventos astronômicos bem interessantes, eclipses, umas conjunções. Eu acho tudo isso muito 10, né? Então, vou esperar alguém me dar a cola aqui do nome. Eu tô com o Google aberto, mas eu vou deixar vocês participarem. E então, eu sempre gostei muito. O que ocorre é que eu me peguei várias vezes no decorrer da infância e adolescência olhando para o céu assim aleatoriamente, sem ter um objetivo de ver algo específico, né? Então assim, o máximo que eu via eram estrelas cadentes, né? E esses fenômenos quando a data era combinada, quando tudo era acertadinho. Então, eu gostava bastante. Hoje eu me pego olhando menos para o céu, né? O que é normal também, porque minha rotina acaba sendo bastante puxada mas a oportunidade que eu tenho, principalmente de noite, eu gosto de ir lá olhar a lua, olhar para o céu, ver como tá, em que fase nós estamos. Eu gosto sempre de dar essa espiadinha e, e essa e essa observada, né? Eu gosto de olhar as estrelas, inclusive uma coisa que eu acredito que muitos de vocês já passaram, que é a questão de se pegar contando estrelas, né? E aí há uma lenda muito antiga de que contar estrelas, você apontar para as estrelas, nasceria verrugas na sua mão ou em outras partes do seu corpo. O que, na verdade, assim, eu sempre fui bastante indisciplinado, porque eu falava, será mesmo? Deixa eu ver, né? E eu pagava para ver, então era bem interessante isso. E o céu em si, o universo, o cosmo, é algo muito fascinante para todos nós, né? Se a gente for perceber, se a gente for
olhar para o passado, a gente vai perceber que todos os povos e culturas ancestrais, né, eles tinham esse hábito de observar o céu, né, de observar o movimento dos astros. Nasce daí, então, a astrologia, né, que seria primeiro a astronomia, se não me engano, e depois a astrologia, ou vice-versa, algo assim. E hoje nós temos uma astrologia bastante vulgarizada, né, baseada apenas em horóscopos e previsões muito supérfluas sobre a vida, sobre o mundo, sobre pessoas, né? Mas ainda assim eu sou um amante dos signos, ainda assim acompanho muito sobre astrologia, mas não essa astrologia de palco, né? Não essa astrologia de revistinha de banca, né? De banca de revista. Hoje eu acompanho a astrologia mais no estudo dos arquétipos, né? Das personalidades. Eu gosto muito de identificar os signos das pessoas, para dali então poder ter uma previsão do arquétipo, né? Da personalidade, dos pontos em que aquela pessoa se destaca ou não, né? E como pode ou poderia ser um convívio, seja em uma relação afetiva, seja numa relação profissional, ou numa relação familiar. Então eu gosto muito de fazer esse contraponto, né? E me pauto às vezes, não, nem sempre, me pauto às vezes na astrologia. Eu levo vários outros arquétipos, né? Porque eu não acredito em uma tabela, em uma tabela para nivelar o comportamento humano, né? Porque você é desse signo, você tem que se comportar dessa maneira. Não, eu não me restringo a apenas isso. Eu utilizo outros arquétipos, como eu conheço um pouquinho do tarô, conheço um pouquinho sobre orixás. Então, tudo isso é uma miscelânea de informações que nos dá dados muito precisos, quando bem estudado, sobre a personalidade de um determinado indivíduo. E isso, para mim, também é fascinante, porque assim como uma das leis universais, né, do Kybalion, que é aquilo que há em cima também há embaixo, para os milagres de uma só coisa. E isso me faz perceber que, assim como nós observamos o universo, observamos o céu tentando entender o universo, nós nos relacionamos com pessoas tentando entender o universo delas ou talvez o nosso próprio universo, né? A psicologia, principalmente Jung, traz muito sobre isso, né? Traz muito sobre essa questão da personalidade, né? Isso é muito bacana, mas não é sobre isso que eu quero falar e acabei falando quase 10 minutos sobre isso. Então, eu queria iniciar, né, contando para vocês uma experiência que eu tive há cerca de 11 anos atrás, ou talvez tenha mais, eu não me recordo. Eu tinha chegado há pouco tempo no Goiás, né? E eu sou natural de Belo Horizonte e eu já tinha o hábito de olhar para o céu, né? De observar o céu de noite. Sempre acreditei em algo muito maior, em algo muito mais expansivo, em algo que de fato transcende aqui essa convivência tranquila na Terra, né? Que há outros universos, outros planos, etc. Mas eu não tenho, como nós ainda não temos, nós temos algumas evidências, alguns fatos, algumas histórias, né? E o que eu digo aqui agora é história com E mesmo, porque foi contado de alguém para alguém, não, então nós não temos ainda como comprovar isso, né? Aparentemente, ou talvez isso é o que eu vou dizer mais à frente, né? Isso já é provado e a gente não tem acesso ainda. Então, pelo fato de não termos esses acessos, acho que fica melhor colocar dessa forma,
a gente acaba não tendo parâmetros, né? Ou seja, não conseguindo comparar o que você espera ver no céu, porque não temos parâmetros. A gente sabe que o céu é só uma janelinha pequena de um universo gigantesco. E de modo que nessa época, nessa experiência que eu iniciei para vocês, eu estava voltando junto com uma prima, voltando da escola, né, do ensino médio, estudava de noite. A gente estava voltando e na região que eu morava, eu ainda moro nessa região, mas era em um outro endereço, né? E nesse outro endereço, por ser um lugar mais setor de chácaras, mais afastado, não tinha ainda iluminação pública decente ou adequada, tudo era bem precário. A gente observando o céu, a gente conseguia ver melhor as estrelas, né? Porque isso é um fato. À noite, na cidade, as luzes dos postes, elas atrapalham a visibilidade do céu, né? Então, como a gente estava nesse sentido valorizados, né? Porque tínhamos uma visão privilegiada do céu à noite, eu comecei a ver um ponto de luz muito grande e muito distante também, se movendo. Aparentemente, eu pensei assim, é um avião, mas ainda fiquei olhando. Aí, o avião geralmente ele vai ser um ponto de luz, geralmente branca, sei lá, puxado por um azul, e embaixo sempre vai ter uma luzinha piscando, né? Um vermelho ou um azulzinho. E eu não consegui identificar essa luzinha embaixo piscando, né? Embaixo, ou dos lados, ou em cima, eu não sei. O avião, você percebe porque ele tem uma outra luzinha que vai pulsando no momento em que ele está em movimento. E isso também deve ser variável, né? Não é relevante agora. E aí, eu fiquei muito, assim, maravilhado, que eu falei, será que é uma estrela cadente ou será que é um cometa, né? Mas aí você vai fazendo o vínculo com aquilo que você estudou na escola, né? O cometa, a característica de um cometa é ele ter aquela cauda, né? E o cometa, a luz dele, ela vai tanto do cometa quanto das estrelas cadentes, elas têm a característica de, além de deixar aquele rastrozinho de luz, né? Eles vão alterando a tonalidade de acordo com o que vão percorrendo o céu, às vezes mais forte, às vezes menor e tudo mais. Mas eu fiquei observando e cutuquei a minha prima. Falei, você tá vendo aquela luz ali também, né? E ela disse, tô sim. Aí nós paramos para observar, porque a gente estava caminhando, isso já era na rua da minha casa já. E nós percebemos que não era um avião, porque não tinha essa luz, não era um cometa ou uma estrela cadente. E essa luz, além de muito grande, ela começou a percorrer o céu em um movimento, porque assim, não sei a experiência que vocês já tiveram, já vivenciaram referente a isso, mas geralmente um cometa, um cometa não, porque eu nunca vi um cometa, né, óbvio, mas as estrelas cadentes, por exemplo, elas fazem um movimentozinho assim mais desorientado e elas começam forte e vão enfraquecendo, né? E não tinha essa instabilidade na luz. A luz era sempre constante, movimento calmo e uma luz muito forte, e isso foi nos céus aqui do Goiás. E aí ela começou a mudar de cor para verde, vermelho, azul, amarelo, mas sem aquelas explosões ou sem qualquer outra. De fato, assim, trazendo aqui para o plano terra, né, naquilo que a gente
consegue ter parâmetros para comparar, seria uma luz de LED, que eu considero forte, a luzinha de LED mudando de cor. Também não era um drone, né? Algumas pessoas colocaram isso para mim, um drone, mas estava muito alto, muito longe e muito forte, né? Então eu tenho certeza disso que não era. E aí nós ficamos observando, esse fenômeno durou mais ou menos 5 minutos, e nós ficamos lá, né, de boca aberta, esperando ver o que ia acontecer, para onde essa luz ia. E ela foi sumindo, mesmo assim, na imensidão do céu, ela foi se distanciando até ficar muito pequena. Ela não foi, ela não simplesmente apagou, não. Ela estava já em um movimento assim, se distanciando de nós e não aproximando. E nisso, eu fiquei muito surpreso, né? Cheguei em casa, fui pesquisar. Na época era o Orkut, né? Eu acredito que muita gente que está aqui me assistindo não é dessa época. Eu sou ainda do extinto, né? E saudoso Orkut. E eu fui pesquisar se mais alguém tinha visto, se tinha algum comentário a respeito, né? O Google não era tão famoso como é hoje, né? Já existia, óbvio, mas não tinha, as informações não eram tão rápidas, assim. Acabei de ver, vai lá, posta e o mundo inteiro tá vendo. Não, levava-se um tempinho, isso se alguém se propôs a postar, né? E o mais engraçado de tudo isso é que a gente ficou assim de cara, né? Essa minha prima, a gente depois nunca mais comentou a respeito, eu não sei nem se ela lembra disso, mas eu me recordo que eu cheguei a levar essa informação para o professor, não lembro se foi de geografia. Eu sei que eu levei essa informação para um professor, né, do ensino médio, ao qual eu ainda estudava, e ele falou assim: deve ser um satélite, né? É comum satélites, às vezes, refletirem algum tipo de luz ou pela altura deles e blá, e que pode ser um satélite e tal. E eu fui pesquisar sobre satélites, né? Sobre como seria o avistamento de um satélite e tudo mais. E eu falei, não é nada parecido com isso. Então, assim, para mim, como leigo, eu considero essa como sendo a minha primeira experiência com os extraterrestres, né? Com a ufologia ou com esse caminho todo aí. Sei lá, eu não sei como definir. Durante muito tempo eu mantive essa história em segredo, não por medo de ser interditado, nada nesse sentido, mas eu mantive isso em segredo porque eu achei assim uma experiência tão íntima, tão individual, tão pessoal. Eu falei assim, não vou compartilhar isso com qualquer pessoa, né? Mas de um tempo pra cá, aí agora vou fazer aqui um link com uma outra situação. Eu disse que essa foi a minha primeira experiência, mas não foi a única. Então, o que acontece? Eu comungo a ayahuasca já há cerca de 10 anos. E isso não é frequente, né? Já foi mais frequente, hoje nem tanto. E para quem não conhece, a ayahuasca é uma bebida indígena ao qual ela te concede uma experiência enteógena. Ente é dentro e teos, Deus. Então, enteógeno é o acesso ao seu Deus ou à sua divindade interior com a finalidade de um aprimoramento pessoal, moral, espiritual. E eu, em uma das experiências com o chá, eu tive uma sensação de ver naves, né? Eu tive essa experiência de ver naves baixando no nosso planeta, baixando assim nas cidades e emitindo luzes muito fortes nas cidades. E eu me recordo que eu senti eu tive uma sensação
que eu nunca mais tive na vida, que foi a sensação... Hoje, assim, eu sinto de vez em quando plenitude, né? Me sinto completo, realizado. Mas a sensação que eu tive nessa experiência foi uma sensação de pertencimento. Eu sentia que esse avistamento ia ser muito bom para nós, ia ser muito positivo, e eu me sentia assim, pronto. Acabou-se os grilhões, acabou a escassez, a dor, a fome, a miséria. E eu sentia que essas luzes se comunicavam com a gente. E gente, isso não foi um sonho, tá? Isso foi uma experiência real, acordado. E as luzes se comunicavam e eu compreendia perfeitamente o que essas luzes estavam trazendo para nós, né? Se eu dissesse isso algum tempinho atrás, sem dúvida eu seria interditado. Mas, enfim, eu vou prosseguir com essa live, mesmo correndo o risco de sair daqui para a camisa de força. E aí o que ocorre é que eu tive essa sensação como se essa experiência viesse trazer para nós, eu não sei se isso tem um pouco de fé, de esperança de uma mudança no planeta, uma mudança positiva, óbvio. Eu não sei ligado a quê, porque eu trouxe essa situação à tona, né? Mas, de fato, eu acredito que nenhum de vocês, assim, eu não quero ser arrogante, nem prepotente, nem orgulhoso, vaidoso, mas eu também não posso ser modesto. E eu não quero que nem, assim, que vocês me interprete mal. Mas eu acredito que nenhum de vocês nunca teve essa sensação de, assim, acabou tudo, toda essa palhaçada de nascer, crescer, trabalhar até adoecer e morrer. Eu sentia isso, eu sentia que tudo isso que nós vivemos no hoje, no agora, do que a gente chama de vida, é uma ilusão. E que essas naves iriam vir para nos resgatar dessa ilusão, para nos tirar desse véu, né? Que inclusive as tradições antigas chamam de Maia. O véu de Maia é o véu da ilusão, é você fazer as coisas achando que está tudo bem, está tudo certo, que o mundo está circunscrito apenas a essa experiência. E não, né? Eu tive essa certeza de que, assim, caramba, né? Existe algo muito maior, muito mais interessante no universo e eu quero experimentar disso, né? Então essa foi a minha segunda experiência. Tive uma terceira experiência também, através da expansão de consciência com a ayahuasca. Porém, essa terceira experiência ela foi um pouquinho diferenciada, porque não foi algo vivido apenas por mim. Nós estávamos numa chácara, também tudo fechado, uma chácara rodeada de muitas árvores e deu um problema no som. O som acabou, deu uma interferência, os dirigentes, os padrinhos correram lá para solucionar, mas a gente começou a escutar um barulho de um som pulsante. Todo mundo ficou parado, né? Todo mundo que estava na força parou, começou a se observar, mas a gente manteve o silêncio, a calma. E desceu uma nave enorme, 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 no centro de uma parte assim mais descoberta e só emitiu luzes para todos os lados. E isso todas as pessoas que estavam no ambiente viram, perceberam, sentiram. Só que o que acontece? Para qualquer pessoa que a gente conte isso, eles vão associar o chá, né? Vai associar já a experiência do chá. Então, assim, algumas experiências as pessoas não revelam com medo de serem banalizadas, não com medo mesmo de uma interdição psiquiátrica, mas de uma banalização, é como se fosse assim, desperdiçar pérolas aos porcos, né? Você expor algo que você viveu, que para você foi muito importante, foi muito bonito, foi muito significativo, compartilhar isso com pessoas de mente pequena ou de um vazio
espiritual ou, sei lá, intelectual, a ponto dessas pessoas menosprezarem a sua experiência. E então muita gente guardou isso, muita gente levou ortodoxamente que assim, se só eu vi, então só eu merecia. Mas não, eu cheguei a compartilhar isso com algumas pessoas. E engraçado que compartilhei com algumas pessoas que são mais loucas que eu e que eu achando que eu tinha tido a experiência mais interessante do universo, mais exclusiva, eu ouvi outras histórias assim mais mirabolantes ainda, né, de experiências muito mais fortes, como por exemplo de abdução. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre. A abdução é quando esse contato alienígena rapta pessoas aqui. Eu não sei se é assim, não sei se seria a palavra mais correta, e leva para se fazer experiências fora, né, daqui. Então, eles levam essa pessoa para a nave, faz experimentos e tudo, e depois devolve a pessoa para o estado dela. Isso acontece muito com pessoas quando estão dormindo, por pessoas quando estão no carro viajando, pegando uma estrada, uma rota muito longe da cidade, muito longe de tudo. Enfim, então eu entrei nas religiões de matrizes africanas já tem muito tempo e fui percebendo, né, estudando tanto sobre a Umbanda, o Candomblé, a Wicca, a bruxaria, o paganismo de um modo geral. Estudei muito a cultura egípcia, né, que tem várias teorias, né, de que as pirâmides do Egito possam ter sido construídas por alienígenas, né? Tem até um documentário que é muito interessante, eu acho que chama-se Alienígenas do Passado. E lembro que mesmo numa época em que eu fui cristão, eu, eu li um livro chamado Eram os Deuses Astronauta, não lembro do autor. Depois eu posso pesquisar ou deixar aqui na descrição para vocês. Eram os deuses astronautas, né? Questionando, eram os deuses astronautas? E eu compartilhei desse livro com um membro da igreja e ele ficou desesperado, falou que isso era abominável, que era coisa das trevas, do mal. Me convenceu de me roubar esse livro. Hoje eu coloco como roubo, mas na época eu dei por pura inocência e ignorância mesmo. Ele pegou esse livro, ateou fogo e fez uma campanha de oração para mim, etc. Assim, hoje eu não consigo nem rir disso porque mais do que trágico, é patético, não é engraçado. E eu concordei com essa cena nessa época, mas sempre fiquei com isso na cabeça, né? Sempre fiquei assim, cara, se esse cara se desesperou tanto assim por causa de um livro simples, né? Então tem coisa aí, eu preciso descobrir. Mas nunca fui a fundo, né? Nunca me interessei a ponto de comprar livros. Hoje eu não tenho, por exemplo, que eu me recorde, eu não tenho nenhuma literatura voltada à ufologia especificamente, né? Eu tenho livros que falam do Egito e que citam um trecho sobre essa teoria de que algumas coisas no Egito, que os egípcios tiveram esse contato com extraterrestres e lá nos hieróglifos, né? Hieroglifos, sei lá, dos egípcios, tem algumas imagens que dá-se a entender como sendo naves espaciais, né? Depois eu tive o contato com também fazendo um trabalho escolar, eu tive um contato com o livro O Código da Vinci, de Dan Brown, que foi, né, um verdadeiro escândalo quando foi lançado, porque o livro colocava em dúvida a divindade de Jesus, o Cristo, né, e a relação que ele poderia ter tido com Maria Madalena, e daí vinha o Sangreal, né, o sangue real, ou santo grau. Então eu fiquei assim, em um trecho do filme ou do livro, enfim, cita alguma coisa a respeito, mas é coisa
pequena mesmo, assim, segundos, né? E estudando para isso, porque eu fui fazer um seminário a respeito, estudando para isso, eu acabei me deparando com mais evidências, com mais informações, enfim. Resumindo, eu fui descobrindo nessas religiões que muitas das divindades, principalmente quando eu esbarrei com um pouco da teologia do Vale do Amanhecer, né? Aí que trazido pela tia Neiva, eu esbarrei aí com informações de que esses espíritos, muitos desses espíritos que trabalham na Umbanda, que trabalham nessas religiões que lidam com a mediunidade, muitos desses espíritos são espíritos extraterrestres, né? São espíritos alienígenas. E eu fui estudando sobre anjos, eu conheci a Grande Fraternidade Branca, que também não deixa de ter uma ligação imensa com todo esse mundo oculto, né? Alguns chamam de governo oculto do mundo. Então tudo isso sempre ficou assim no meu inconsciente muito vivo, né? Existe sim, em uma proporção ou numa dimensão muito diferente daquilo que a gente está acostumado e que nós não temos aqui no nosso planeta ou no nosso cotidiano parâmetros para podermos fazer referências de qualquer tipo, né? Então vai ter aqueles que vão classificar os ETs como homenzinhos de olhos grandes, pele verde, né? Outros vão classificá-los como sendo divindades, eu já vi muito isso. Outro como seres com corpos de luz. Enfim, nenhuma dessas características não me assusta nem me coloca medo. E aí nós tivemos em 2019, um pouquinho antes de 2019, eu acredito que em meados do segundo semestre de 2018, começou a se falar muito sobre a data limite, né? A data limite prevista por Chico Xavier era que 50 anos depois que o homem havia pisado na Lua, se nós não entrássemos em guerra nesse período, se o mundo, né, não entrasse em guerra nesse período, nós iríamos iniciar uma nova era. E essa nova era, dos privilégios dessa nova era seria a abertura total com esse contato com alienígenas, né? E isso falou-se muito em 2017 também, eu acho que falou, 2018. E aí quando foi em julho de 2019 chegou-se a data limite, que eu não lembro que dia que era, não lembro se era dia 17, enfim. Sei que era em julho de 2019. E todo mundo ficou imaginando que seria algo unânime, né? Que uma nave iria se apresentar para o planeta inteiro de uma única vez e que aquilo seria revelador. E eu acredito fielmente nessa previsão do Chico, mas não assim, né? Como eu disse para vocês, as pessoas tendem a vandalizar demais ou a banalizar demais conhecimentos ou informações que são muito preciosas, que são muito importantes se nós conseguirmos olhar sob uma ótica um pouco mais analítica, mais respeitosa. Não adianta você estar me assistindo aqui ou estar se propondo a essa live se você já tem as suas convicções. Como eu disse no início do vídeo, eu não tenho aqui o interesse de converter ninguém ou de convencer ninguém, pelo contrário. Mas eu acredito que quando a gente se predispõe ou propõe a estudar algo, a gente precisa se desvencilhar de conceitos, ideias e padrões que foram impostos para nós, né? Como, por exemplo, na infância nós somos condicionados de que conversar sozinho é uma característica de loucos, né?
é uma predisposição à loucura. E, na verdade, com o tempo a gente percebe que a própria psicologia já comprovou isso, que você conversar sozinho faz muito bem. Na verdade, não é conversar sozinho, conversar consigo mesmo, em voz alta, faz muito bem à sua saúde psíquica. Então, desde muito pequenos, nós somos condicionados a acreditar naquilo que o sistema quer, né? Então, nós precisamos ter uma saúde mental adequada porque a sociedade ou o sistema ou o capitalismo quer que você trabalhe, pague impostos, produza para o país, né, ou para o planeta. Então, corroborar com qualquer teoria espiritualista ou extraterrestre iria ser meio que um caminho para o caos, né? Então, Chico Xavier ele só reacendeu em mim essa certeza, né, de algo que eu já tinha, essa consciência de que, de fato, há uma vida fora do planeta, muito diferente do que a gente está acostumado, e acredito, sim, que essa experiência vai ser algo muito bom para nós. Porque, assim, eu vi uma vez um estudioso falando sobre uma teoria de que por que há essa observação? Por que eles vêm, nos observam, mas não traçam esse contato direto? Embora algumas regiões do Brasil, incluindo Goiás, já tem contatos muito, como é que eu vou dizer? Frequentes, contatos mais frequentes do que outras regiões do mundo, outras partes do Brasil, por exemplo. Então, Minas Gerais, nós tivemos, né? Minas Gerais com a cidade de Varginha, o famoso ET de Varginha, isso em Minas é algo muito comentado. Aqui em Goiás, eu tive a oportunidade de conhecer uma cidade chamada Pirenópolis. E Pirenópolis é uma cidade assim, apaixonante, né? Eu gosto dessas cidadezinhas assim, históricas, essas cidades mais reservadas. Eu gosto, essas cidades pequenas de interior me apetece demais. E Pirenópolis tem todo também uma temática, né? Eu até tenho algumas fotos de quando eu fui pela primeira vez, que eles alimentam, o turismo local alimenta que a cidade recebe visitas frequentes de extraterrestres, né? A gente não sabe até que ponto isso é marketing, capitalismo, mas eu acho interessante. Eu acho que a gente precisa mesmo acreditar em coisas que aparentemente são impossíveis, né? Porque senão a nossa vida, se no final das contas, né, a nossa vida for só isso daqui mesmo, nós somos muito medíocres e muito pequenos, né? Não vamos deixar de ser só porque não possa haver um outro mundo pós esse. Mas se vocês observarem, se nós estamos todos condicionados a esse tipo de existência e que não há mais nada antes de nós e muito menos pós, nossa, eu não consigo conceber essa ideia, assim. Aí eu acredito que a vida seria extremamente muito vazia, muito medíocre e que tudo ia ser um grande desperdício. Um grande desperdício, ter um universo infinito, água abundante, uma natureza maravilhosa, uma engenharia molecular ou biológica tão rica quanto nós temos aqui no nosso planeta, se tudo isso morreu, acabou, não há mais nada além disso. Então eu acho muito vazio pensar por esse lado da moeda, né? E por fim, né, que eu acabei me prolongando, eu ia falar de uma das teorias do que esse estudioso apresentou, era que
eles não dão esse contato direto porque a gente pode estar sobre um efeito chamado efeito zoológico, né? Que nós estaríamos numa condição apenas de animaizinhos em observação e que eles estariam nos observando. Já há outras teorias que dizem que eles são o governo oculto do mundo e que eles querem criar uma nova ordem mundial ou querem controlar o planeta e blá blá blá. E tem um filme muito bacana que, putz, de fato eu sou péssimo para nomes, eu não vou conseguir lembrar agora, que conta, é até bom que eu não lembre o nome do filme porque eu vou contar o filme, né? O filme mostra várias naves em forma de ovo desceram e ficaram pairando no ar em várias partes do mundo. E as forças armadas dos países fizeram uma aglomeração ao redor para tentar explicar, e aí abriu-se conferência com vários líderes mundiais e todos esses líderes conversando a respeito sobre como o que essas naves seriam e o que elas queriam com a gente, até que um determinado país começa a atacar e a regra era não atacá-las e tudo, e aí contratam lá uma cientista, uma pessoa para poder manter contato com eles e fazer uma tradução desse contato, do que poderia ser, o que eles poderiam... Era uma pessoa especialista em linguagens, em códigos de linguagem, algo assim. E eu nem sei se eu estou confundindo filmes, porque eu já assisti tanta coisa a respeito. E aí, no final das contas, todo mundo saiu da conferência e começou a combater contra essas naves que simplesmente recuaram. E quando eles recuaram, essa moça que teve esse contato direto com eles, ela consegue decifrar o código. Ela consegue decifrar a mensagem. E a mensagem era que essas naves haviam vindo para o planeta para nos ajudar, porque nós enfrentaríamos uma grande guerra no planeta Terra. E, nossa, assim, é ficção, mas isso tudo mexe muito comigo. E eu não tô na força, tá? Eu não tomei chá hoje. Nem hoje, nem há muito tempo. E isso mexe muito comigo porque eu fico pensando assim... se de fato nós tivermos esse contato mais globalizado, mais universal com esse mundo alienígena, vai ser de duas uma. Ou entraremos em guerra, em confronto com essas inteligências, porque provavelmente não vai haver um diálogo tão... A gente não se entende, né? Enquanto humanos aqui, a gente se mata ou se fere uns aos outros por causa de ideologias, por causa de cor, por causa de gênero, por causa de religião, por causa de crenças. Então, se tudo isso já são pontos de confronto entre nós, imagine vir uma outra raça se demonstrando milhões de anos mais evoluídos ou mais inteligentes, e a gente fica aqui, né? Assim, o ser humano não vai se propor a se rebaixar para nenhuma outra raça, né? Ele já se acha dono do universo, ele já se acha dono do planeta, ele já se acha dono dos animais, dono de tudo. Então, vai ser algo muito triste. E ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, se eles vierem para nos ajudar, nós perderemos essa ajuda porque vai haver esse desencontro na hora da linguagem ou na hora... É o que eu fico imaginando, né? Talvez por influência desses filmes de Hollywood e esse mundo aí cinematográfico. Mas enfim, maluquices à parte, eu quero compartilhar com vocês que nós temos recebido, eu acompanho grupos sobre o assunto, e
está cada vez mais frequente os contatos. Muitas pessoas estão em São Paulo mesmo, em Votuporanga, alguma coisa assim. Não sei o nome da cidade. Eu até fiz um curso lá. Eu fiz o meu curso de educação física lá em Votuporanga. Eu acho que é esse mesmo o nome da cidade. Uma família, né, durante uma social em casa, agora há pouco, acho que foi na semana passada ou retrasada, eles filmaram uma forte luz no céu, várias luzes. No início, eles aparece só uma luz e com o tempo eles vão vendo que são várias outras luzes brancas. Votuporanga, isso mesmo, Maria, obrigado. Aqui o Cláudio Brito, querido, me disse que o nome do filme é A Chegada. O nome do filme é A Chegada, mas nunca ia chegar o nome pra mim. Deixa eu ver, teve mais gente que falou aqui, eu vou continuar contando sobre isso. As pessoas mais velhas falam que quando encontram um disco voador, ficam paralisados sem ação. Será que é verdade? Ou o inconsciente cria uma imaginação da nossa mente? Olha, Clegilson, eu não sei. Eu não fiquei paralisado, eu fiquei admirado, mas eu acredito que se fosse um contato mais próximo, isso iria me gerar um trauma, com toda certeza. Como são os relatos, né, lá de Varginha, em Minas Gerais. Eu acho isso tudo muito 10. Olha, tem mais gente aqui da época do Orkut. Ai, que bom, eu não sou o único velho aqui da live. Boa noite, pai. Boa noite, pai. O senhor está sumido de fazer live no Face. Gosto muito da sua abordagem com vários temas. Seja bem-vindo, sempre no Face ao vivo. Por sinal, pai, hoje a luz está linda. A lua sempre está linda, ô Clegilson. Aquela dali, ela acertou, né? Acertou em cheio. Ela sempre está maravilhosa. É foguete o nome? Não, Ingrid, não é foguete. Eu vou lembrar. Boa noite. Todo mundo falou aqui. Maria, tem muita gente, né? A Maria Tigre Lima. Olá, Maria. Foi a Maria, inclusive, que me salvou aqui, não foi? Interior de São Paulo. Tem muitos relatos, a Maria disse. Então teve esse contato, mas em várias partes do mundo está havendo também contatos cada vez mais frequentes. E o que mais me choca foram as informações liberadas recentemente pela NASA, né? Quem não viu, eu queria abrir aqui, na verdade eu vim totalmente despreparado para esse nosso encontro. Eu vim totalmente assim, quero falar e pronto, né? Não peguei os dados bonitinho, com as referências e etc. E se a gente perceber, a Suméria também, vários textos, fragmentos de textos, né, encontrados na Suméria, da cultura sumeriana, relatam esse contato com muita veemência, assim, com muita... enfim, sei lá. Eu acredito, gente. Eu acredito porque acredito e pronto. O Clayton Chu tá me perguntando aqui, você viu um disco voador? Não, vários. Eu vi vários. Eu contei no início do vídeo. Eu vou passar a te ligar antes de começar os vídeos, pra você não perder os temas. E aí, eu compartilhei algumas coisas aqui no meu Facebook. Já tem um tempo, no meu perfil do Facebook, já tem um tempinho que eu tô compartilhando, já dando uns insights para vocês que eu iria vir falar desse assunto. Como, por exemplo, o faraó Tutankhamon tinha uma faca que veio do espaço. E aí, essa é interessante porque eles encontraram, isso está num site chamado conexãoufo.com.br, para quem quiser ler na íntegra depois. E eles acharam a faca nos pertences, no tesouro, né, dele, do faraó Tutankhamon. E lá não é de um metal, o objeto não possui nada
que a gente possa comparar com os metais ou com as coisas que nós temos aqui. Então, deu-se a entender que essa faca ela veio do espaço. Aí a gente sempre vai esbarrar naquela coisa, é teoria, etc, etc. Mas eu acredito que toda verdade tem, toda teoria tem o seu pingo de verdade, assim como toda mentira também tem a sua verdade intrínseca. E aí a outra coisa que eu queria falar é... Então eu falei desse de Votuporanga, né? Votuporanga, isso mesmo. E tem um outro também aqui. Aí o que a NASA revelou, né? De que a NASA admite sim, liberou algumas informações de cenas, né? Capturas de naves não identificadas, né? De objetos não identificados. E para mim isso já é assim, um basta, né? Vão se preparando mesmo. Eu quero ver o que muitas religiões vão dizer a respeito, né? Principalmente as religiões ortodoxas, essas religiões aí advindas do judaísmo, né? Islamismo. Então, eu quero ver o que vocês vão dizer, porque não está na Bíblia, não está no Alcorão, né? Não está na Torá. E aí, né? E aí eu vi também isso aqui, ó. No site br.historyplay.tv tem um vídeo que mostra centenas de luzes misteriosas que teriam passado pela Estação Espacial Internacional. E tem mais uma aqui. Cadê? Alerta. Prepara um protocolo para um possível encontro com OVNIs. E aí, esse site que fala sobre esse alerta não é um site em português, é um site em espanhol. É clarim.com. Nesse site, eles dizem que a NASA liberou essas informações porque a qualquer momento vai haver um contato efetivo, e isso vai ser registrado por um grande número de pessoas. Então a NASA só quer já dizer assim, nós já sabíamos que existia, entendeu? E há uma série de documentários disponíveis na internet. Quem se interessa sobre o assunto, eu super sugiro que pesquise sim. Meu WhatsApp está na capa aqui do Facebook, em algum lugar. Então, quem quiser depois compartilhar alguma coisa, fique à vontade. Mas pesquisem, tá? Novo protocolo teve que ser estabelecido por causa do grande aumento de avistamento de OVNIs nos últimos 2 meses. Isso está no site new-edge-gamer.com. Isso tudo também eu compartilhei aqui no Facebook. Então, quem quiser depois dar uma olhadinha na timeline, vai ter que pular as receitas que eu andei compartilhando. Eu estava num momento meio gourmet, mas vai conseguir visualizar isso. Piloto militar fotografou um OVNI em forma de charuto na Itália, a poucos metros de distância. E aí tem as fotos desse charuto voador lá na postagem. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Observatório divulga vídeo de meteoro... Ah, não, esse já é outro. Um possível meteoro que caiu em São Paulo, né? Aí é engraçado que sempre que você tem um grupo de pessoas falando que teve que avistaram algo mais fora do normal, assim, tipo alienígena, que teve esse contato, sempre vem uma informação depois de que era um meteoro, de que era um satélite. E o engraçado é que você não vê nenhuma previsão disso antes, né? Já que o universo é tão observado pela NASA e várias outras agências espaciais que tem aí no mundo, menos conhecidas. Então, assim, isso nunca é previsto antes, né? Depois que acontece é que vem uma explicação e não muito eficaz. Uma outra informação que vale ressaltar é a quantidade de barulhos que tem se ouvido no céu também. Isso eu já vou levar agora já para casa de alguns anos atrás, uns 2, 3 anos. E
E aí soltaram de que isso são gases, né, de nuvens que fazem esse barulho. Mas por favor, né, gente? E a ciência traz, se é que é a ciência que traz essas informações para nós, mas não traz nada, nenhum registro, né, importante, né? Então a gente fica assim, será mesmo? E eu sei que a ONU, a Organização das Nações Unidas, os países que fazem parte delas, são os países inclusive mais influentes do mundo, eles têm um código de ética, não sei se é assim que posso colocar, um código de sigilo, de que não devem divulgar nenhuma informação que possa alarmar a humanidade sem que haja dados concretos e pesquisas científicas a respeito. Então, assim, só é permitido divulgar quando se tem um protocolo já pré-definido sobre o determinado fato. Então, assim, fica tudo muito oculto, né? Fica a existência de sereias, que há evidências, há imagens, há relatos, mas aí fica, não, isso não existe. A evidência dos OVNIs, como a gente está pautando aqui, como é o tema desse vídeo, e várias outras que a gente fica assim, gente, quando é que vão soltar essas informações para a sociedade se atualizar, né? Mas eu entendo, o outro lado da história são justamente essas religiões que mantêm o poder, mantêm o controle das pessoas, e como a liturgia delas jamais explicaria tal existência, então eles preferem manter isso ainda oculto e fazem de nós, magos, bruxos, espiritualistas, místicos, esotéricos, loucos, né? Não, essa daí é uma parte da sociedade que fumou, bebeu alguma coisa que não bateu bem e está enxergando coisas. E aí a sociedade, a outra parte da sociedade, a outra parcela da sociedade, aí a gente vai dividir em três, né? Os que acreditam e são colocados como loucos, os que não acreditam por motivos religiosos, esses já estão ali, né, bem condicionadinhos, bonitinhos, e a outra parte que não acredita nem em alienígenas e muito menos na religião. Então esses não são problema para ninguém, porque eles já não acreditam em nada mesmo. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. A Grã-Bretanha, assim como os Estados Unidos, reconhecem a existência de UFOs. Isso está no site, eu já acho que eu já falei, né? new-edge, tracinho de novo, gamer.com. E deixa eu ver o que mais. E aí tem um texto no msn.com dizendo assim, ó, por que o Pentágono resolveu divulgar 3 vídeos de OVNIs? E aí eu vou deixar para você pensar, porque você que me aturou até agora, a gente já vai para 1 hora de live, eu já quero encerrar. Eu quero que você se pergunte por que esses vídeos foram divulgados agora, né? E por que foram divulgados, né? Qual é o interesse por trás? O que está para acontecer aí que a gente não sabe? Quando a NASA revelou a existência de 9 exoterras e de outras informações assim de coisas bem próximas da gente, eu quase caí para trás. Eu falei, putz, é agora que vai contar para todo mundo a verdade e vai acabar com essa palhaçada chamada vida, né? Essa invenção, essa criação que a gente segue assim paulatinamente como se fosse a razão da existência. Mas não, eles ainda guardam essas informações, mantêm tudo isso. E eu fico assim, sabe, aos nervos de ansiedade, de desespero, porque eu quero que essas informações sejam divulgadas logo, e acredito que nem eu, e muito menos os meus irmãos que acreditam nisso, são loucos. Você não querer acreditar é um direito seu, mas você se recusar a aceitar evidências, fatos, aí já é uma outra questão.
O Clayton diz o seguinte: acredito que eles mantêm um contato mais íntimo em outras realidades, projeção astral também. Muitas pessoas que conheço estão tendo experiência durante o sono. Clayton, eu falei sobre isso no início do vídeo e compartilhei algumas experiências, tanto acordado quanto na força, né? Como a gente usa esse jargão no mundo ayahuasqueiro. Eu falei sobre isso, eu falei sobre essa questão dessa outra dimensão também, né? E provavelmente eles estão aqui entre nós o tempo inteiro e a gente não tem tecnologia ou até mesmo inteligência capaz de percebê-los. Concordo com o que você disse, com toda certeza. E é isso, povo. O objetivo desse vídeo não é chegar em conclusão alguma, porque eu não tenho cacife para isso, não agora, né? Eu não tenho como... O que eu trouxe para vocês são relatos pessoais. Eu não tenho provas, eu não tenho evidências, eu não tenho tecnologia disponível aqui para mim para poder te apresentar nada concreto. Mas eu vou aqui fazer uso de uma velha e sábia frase que diz o seguinte: para aquele que não acredita em nada, nenhuma explicação basta. Então, muito obrigado pela sua presença aqui nessa live junto comigo. Quero desejar a todos vocês uma boa noite, uma boa semana. Namastê, axé, shalom, muito obrigado. A qualquer momento eu apareço de volta com outros temas. Tem um tema aí super polêmico que eu quero comentar com vocês. E quero fazer isso mais tardar amanhã. E é isso, tá? Muito obrigado mesmo, muito gratidão, né? Não existe isso dessa maneira, né? Essa frase fica totalmente incoerente, mas muito gratidão pela sua presença nesse vídeo. E a gente se vê num próximo vídeo. Maria, Cláudio, Clayton, Clegilson, muito obrigado pela presença. Beijão pra vocês, namastê, axé, shalom e até o nosso próximo vídeo. E precisando, me chama no zap, tá? Sou super acessível, a gente pode conversar, marcar um café, marcar uma ligação de vídeo. Não pode café, não pode aglomerações. Mas a gente pode fazer uma ligação, uma chamada de vídeo e conversar e falar mal de todo mundo, alienígenas e terráqueos, sem problema algum, ok? Então é isso. Tchau, tchau. Beijo do Magrinho para vocês e até a nossa próxima live, nosso próximo encontro. O Zap tá na capa do Facebook. Fui!